noite com Jesus, não é? Estive meditando hoje aqui enquanto o pastor Elias pregava na cerimônia fúnebre de partida da irmã Raimunda. É mais um, ou mais uma, né, que chega do outro lado. E nós comentávamos no caminho que
para uma festa lá nos céus, né? Muito grande. Esse é o trunfo de um ministério aqui na Terra. Por mais contraditório que ele seja, mas há uma segurança tão grande, tão certa, que esses que partem estão lá seguros. E como o irmão Elias meditou hoje de uma maneira muito especial, muito ungida, ele leu aquilo que Jesus disse, que vale o homem ganhar o mundo todo, perder a sua alma. Isso quer dizer que se perde a alma, né? Com tanto valor. Ele disse, se a irmã Raimunda tivesse deixado uma quadra de edifícios aqui no centro da capital, para a sua família, ela não teria deixado nada em relação ao testemunho e à segurança, a fé que ela mostrou para a sua família. E ali a gente fica pensando, você sai, quando chega ali, um caixão ali, um corpo aí. Um dia é o seu, um dia é o meu. Mais cedo ou mais tarde, você vai deitar também, não? Cada dia que passa é menos um dia. Cada minuto, às vezes a gente tem pressa de chegar uma hora para qualquer coisa, qualquer aventura, e a gente não sabe que está tendo pressa também para chegar a hora de fechar os olhos. Isso é verdade. Então eu anotei aqui, ó, sua avó já foi, seu avô, às vezes já foi, seu pai, sua mãe, só falta você. E agora? Só falta você. E às vezes um filho vai antes do pai, vai antes da mãe, antes do vô, antes da avó. É bom pensar nisso. Muita gente não gosta. Deita, encara, não gosta de ver defunto, nunca vai num necrotério, num hospital, cemitério. Mas é bom ver isso, de perto. Vamos ficar de pé, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Verso 12 apenas. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Te agradecemos, ó Pai, de todo o coração, por podermos estar aqui mais uma vez, na Tua presença, na Tua casa. Sabemos que muitos gostariam de estar aqui, mas já não podem mais. Mas estão em espírito. Por isso nós agradecemos ao Senhor por podermos estar ainda aqui. O Senhor sustenta cada um que entrou nessa casa, que está em casa, está na viagem, está lá no lar, em qualquer parte, no hospital, quem sabe dando os últimos suspiros. E muitos há que estão vivos, fortes, sadios, e às vezes estão a meia hora da partida. O Senhor guarda cada um, Deus. Aqui em Goiânia, no Brasil, em toda a terra, no nome santo de Jesus, nós te pedimos, pedindo perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Assentai-vos. Pois bem, nós vamos continuar com o estudo dos selos, que não para mim, não é para mim,
Dizer para mim é muito relativo. É que é um fato, é uma realidade. Os 7 selos é a mensagem mais sobressalente do profeta desta era, seguida da mensagem, o sinal. Porque, na verdade, esses 7 selos não somente estão relacionados com a história, com os mistérios do Apocalipse, mas eles estão plenamente relacionados com o dia a dia, com a vida particular, individual, de cada pessoa, incluindo, é claro, as nações, a nação, a igreja como um todo, a política, os acontecimentos históricos, políticos e religiosos. Por isso, nós encontramos nos 7 selos toda a mensagem. E, como muitos fazem cavalo de batalha, mas é tudo simples. Já visto que o irmão Branham começou essa série dos 7 selos com a mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade. E vejam o que aconteceu naquela mensagem, que é o tiro de partida, o sinal de partida para os selos. É a porta de entrada. Deus em simplicidade. E ele começou com a ordem da igreja. A ordem da igreja. Falando que você vem ao altar, deve vir ao altar, chegar antes, vir ao altar, meditar, orar, não conversar aqui dentro, não passar bilhetinho, não se desentender aqui dentro por causa de lugares e coisas. E assim, as coisas práticas, né? Veja só como é a abertura dos selos. Não há por que fazermos da mensagem um escudo assim, escondermos atrás dela e para dizermos assim, bom, eu tenho uma coisa que vocês não têm. A mensagem não é para fazer ninguém grande. Quando ele disse assim, olha, vocês não olhem para mim como homem. E ele foi mais adiante, não pense nada de excepcional de um homem, mas é o ofício que está sobre o homem. Feliz o irmão, a irmã, o marido, a esposa, o filho, que respeita o ofício que está sobre a pessoa. Porque mesmo os anjos atentaram para a pregação do Evangelho. Então o anjo não tinha esposa, não tinha filhos rebeldes, dando trabalho, que são de carne e ossos também, como qualquer outro, e por isso tem que dar trabalho. O anjo viria aqui, apareceria aqui, matava quem tinha de morrer, curava quem tinha de curar, salvava quem tinha de salvar e desaparecia. Não saía aí no automóvel, às vezes causando murmuração e outras coisas. Mas Deus não quis assim. Não foi assim. Tinha que ser tomado dentre os homens, cercado de fraquezas, Hebreus 5, para assim ter compaixão dos outros. Então ele pôs sobre esses homens ofícios. Agora o marido tem um ofício. Como há pastores que não têm ofício de pastores, eles estão no lugar errado. Há maridos que não têm ofício de marido. Há
pais que não têm ofício de pais. A mãe é chamada de mãe, mas ela não tem nada de mãe nela. Não tem ofício para aquilo. Tem ofício para ser policial, para ser jogadora de futebol, de voleibol, de basquete, ser chefe de repartição, ofício para montar numa moto, e assim por diante. Mas para ser mãe ela não tem. Às vezes mata por causa de um filho, mata por causa de uma filha, mas não tem ofício. Não tem aquela graça, aquele dom. E como o profeta falou da novilha selvagem, aquele vaqueiro velho escolhendo ali, ele estranhou: por que você rejeitou essa novilha tão bonita? Ele disse: ela nunca será uma boa mãe. Agora nós estamos vivendo num mundo de contradição. Tanta contradição com as Escrituras. Está dizendo, gente, o que a igreja vai sofrer nesta era? Não tem arena, não tem cadeia, não tem fogueira para ela. A Constituição ampara, a gente pode até xingar o governo. O que ela vai sofrer mais? Não tem jeito. Para tudo. Só que uma mãe não pode bater num filho mais. E o profeta diz: a mãe que não bate não é uma boa mãe. Ela não está exercendo o ofício de mãe. A Bíblia diz: cria o teu filho no caminho do Senhor. Aqui Provérbios está dizendo que o filho criado sem o chicote, você sabe o que vai dar. É a fornalha da era, é a esposa ser esposa, a mulher ser mulher, o homem ser homem, o marido. Quer dizer, Paulo disse que a mulher tem o marido como cabeça, mas ele deve ser marido, no sentido da palavra, para ser cabeça. Ela, por sua vez, deve ser esposa, para ser corpo. É assim. Esse é o mistério dos seres. É tudo na vida prática. Agora, não se pode pensar numa boa vida cristã, porque você sabe, ninguém dá conta de viver a mensagem. O homem que bater no peito e dizer eu vivo a mensagem, coitado dele. Ele pode viver, ele pode ser um bom batista, presbiteriano, assembleano. Por isso nós encontramos muitos deles melhores do que nós. Muitos deles. Aí que está, o Esaú era melhor que o Jacó. Mas a predestinação está aí. E você dá conta de ser um bom católico, um bom protestante, preencher a ficha, os requisitos de qualquer igreja, mas a mensagem não. Porque a mensagem é Deus. A mensagem é Deus, a palavra é Deus. Agora, quem sou eu? Quem sou eu? E veja quem é Deus, quem é a palavra. Nós somos simplesmente filhos de Deus, reconhecendo essas escrituras. Por isso que eu digo, olha gente, tratando o escritório, você pode ter a circunstância que você tiver na vida, que te afetar da maneira mais triste, moral, seja o que for. Quando você ouve a mensagem, lê a mensagem, ouve a pregação que atinge aquilo, você deve, a sua alma deve ficar satisfeita e concordar com aquilo. Então você concorda com aquilo em vez de se arrasar, porque o irmão Branham disse para aquele ministro: olha, um ministério que a palavra acaba com ele não merece existir. Então, o importante é você estar de acordo com toda a palavra. Esforça a minha coragem, Senhor. Somente isso. Aqui está o gin, né? Agora, não se pode pensar nessa vida de uma forma cristã sem pensar em caráter. E vamos lembrar de quarta-feira passada,
que a personagem prática foi a prima órfã, vocês se lembram, não é? E o que foi que aquele rapaz, o seu futuro esposo, disse para ela, lá no curral, lavando louças? Ele disse: meu propósito ao vir aqui tem sido de buscar uma esposa, e em ti tem encontrado o caráter que elas não têm. Aí o irmão Branham disse: penso em minha igreja quando digo isto. Foi quando ele já pediu a moça em casamento, não depois de namorar 10 anos, explorar a moça 10 anos, 5 anos, seja lá 1 ano, 2, brincar com seus sentimentos, mas ele encontrou a sintonia. É como no rádio. Você vê ali, o ponteiro está fora um pouquinho, a voz está irritante até. Mas você vai lá e sintoniza aquilo, então encaixa. A modulação fica perfeita, precisa, na frequência precisa. Então a voz é limpa. E houve aquela sintonia do seu desejo, do seu zelo, do seu esmero, com aquilo que encontrou. Então aquilo bateu como essas ondas, das ondas curtas de uma emissora, batem lá na linosfera e voltam como um zigue-zague, fazendo esse contato para emitir então a voz, a onda sonora que você falou aqui no microfone e o transmissor lançou nelas, aquelas ondas. É uma sintonia, então sintonizou, é como um negócio, você vai olhar um negócio, uma casa, um carro, e às vezes sintoniza, fala, é esse, é essa. E com apenas 2 encontros no curral, sintonizou. Porque ela tinha a resposta nela, potencial estava nela. Bateu, aquilo sintonizou. Eu tenho encontrado o caráter que elas não têm. Elas têm caráter, mas você tem. Eu tenho encontrado, quer dizer, eu estava esmerando. Não queria dizer que elas fossem as prostitutas baixas. Mas você tem direito de escolher enquanto não casa, né? É exatamente aí. Não, mas eu quero é mais. Mais do que isso. Ainda não encontrei o que eu quero. Quando ele a encontrou, ele disse, eu tenho encontrado em você o caráter que elas não têm. Fez até uma maledicência. Que elas não têm. Agora nós vamos pensar aqui. Caráter. Caráter é realmente aquilo que nós somos. Não é o que pensam de nós. O que pensam de nós é reputação. A reputação é exatamente o que pensam de nós. Olha, se eu fosse realmente o que a maioria pensa de mim, eu até cheguei a dizer, olha, estou procurando um homem que seja aquilo realmente que o povo pensa que eu sou. Quer dizer, o povo que me ama, né? Porque tem um outro, um pouco que acha que eu sou um demônio, um diabo, né? Né? Eu digo no bom sentido, né? Então a reputação é aquilo que pensam de nós. E às vezes a pessoa pensa até demais. Uma irmã chegou aí, coisa e tal, convidei ela para almoçar, é pioneira nossa aí. E ali peguei o prato, fui comer também na mesa com eles. De repente ela falou na maior sinceridade, na maior pureza. Eu pensava que o pastor Joaquim não comia, não. Mas falou de uma maneira séria.
sincera, honesta, não é? Ela é uma senhora, uma irmã, uma verdadeira cristã. Eu pensava que o pastor Joaquim não comia. Está bem, irmã, Deus te abençoe, só que eu como e é muito. Outra coisa, eu como arroz integral, essas coisas assim, né? Espera lá um pouquinho. Mas está bem. Então, reputação é isso. O profeta diz: Jesus não tinha reputação. Nicodemos tinha. Agora, Jesus tinha caráter. Porque o caráter é realmente aquilo que nós somos. Quando você vai mostrar. Vamos ver ainda que o caráter não é um dom. Tudo isso aqui está nos selos. Porque tudo isso compreende esse grande mistério de Deus em Cristo, Cristo na igreja. Então, o caráter não é dom. Isso quer dizer uma coisa dada e de graça. O caráter é uma vitória. Isto por quê? Porque você tem que deixar de fazer e... Olha, preste bem atenção. Porque você tem que deixar de fazer uma coisa que gosta e que pode fazer, mas não faz. Você deixa de comer uma coisa que você gosta e que pode comer, mas não come. Você sabe que isso é caráter? Eu tenho um livro de um cientista chinês, ele fala isso. Que isso, a pessoa desregrada para comer é de caráter fraco. Não pode determinar o que vai comer realmente. Isto quer dizer, com uma boa consciência, não vai ficar sem comer, mas se conscientizar a respeito da boa alimentação, daquilo que realmente é nutritivo para ela, e ter domínio sobre os olhos e sobre o paladar. Porque quando o homem perde o domínio sobre os olhos e o apetite sexual, então ele se torna um adúltero, seus olhos ficam cheios de adultério. Isso afeta diretamente o caráter. Ele não tem como disciplinar o seu apetite. É um glutão. A mulher também enche os olhos de adultério. E não tem como disciplinar o seu apetite. Veja que isso é passo a passo, é o que instrui realmente e que estabiliza a igreja naquilo que realmente somos, humanos. Então, é uma vitória sobre coisas que você pode fazer, e na linguagem de Paulo, coisas que são lícitas, mas não nos convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí que vai ser a diferença. Então vem a vitória. E também vice-versa. Você fazer o que você não gosta de fazer, e às vezes não tem nem obrigação de fazer, e você faz. Você ora sem gostar de orar, lê sem gostar de ler, canta sem gostar de cantar, sem querer cantar. Espera, eu ainda estou entrufado aqui, porque ele me ofendeu, coisa e tal, e vem para o culto com aquela bola na garganta.
Mas chega aqui e fala, não, você tem que cantar, fulano. Você vai cantar assim, você pensa assim. E sai desentoado, sai gungunando, mas sai, daí a pouco a voz libera. Isso é vitória. É vitória. Então é você falar consigo mesmo, no espelho. É vitória. Eu não estou aqui dizendo, gente, eu sou assim, vocês não são. Não é isso. Nós estamos sentados numa mesa e como vamos dizer que o homem, todos os homens que estão aqui estão sentados, todos os homens de uma maneira generalizada, né? Irmãs e irmãos, sentados na mesma condição, todos nós. Então, estudando um fato, uma realidade. Essa rodovia aqui, esse caminho aqui é para Brasília. É esse rumo aqui. Então, isso é isto. Agora, nós não estamos lutando para sermos pássaros raros, bem entendido. E nós não compreendemos também que isso nos garante a vida eterna. Nos faz melhor do que os demais. Não. Nada disso. Por isso nós nunca seremos fanáticos. Mas também seremos sempre definidos. Você tem que bater o pé por aquilo que você crê. E como eu dizia, gente, nós não temos cadeias para os crentes, não temos penitenciária para crentes, porque creem em Jesus, creem no profeta. Não temos fogueira. O que seria? É ser mulher, ser homem, ser marido, ser esposa, ser mãe, ser pai. É a fornalha dessa era. É tão fácil a coisa, a mentira tornou-se uma parte necessária do dia. No comércio, de todo jeito, se não tem mentira, não tem jeito. Que coisa esquisita. Agora, nós vamos ter sempre manchas, não resta dúvida. E aí onde nós vamos ver aqui no quarto selo, parágrafo 113, 114. O cloro foi inventado ou fabricado para tirar as manchas. O caráter de Cristo, isto quer dizer, o caráter de Cristo não tem mancha. O cloro foi inventado ou fabricado para tirar as manchas, para desfazer a cor da tinta ou de qualquer outra mancha. O cloro o desfaz. E você não pode encontrar nem os elementos, porque regressam outra vez a gases, à luz cósmica, a moléculas e aos elementos originais de onde vieram. Se é uma criação, tem que ter um criador. Porém, todas as substâncias químicas que foram fabricadas e compostas, todas são desfeitas e não fica nada. Mesmo a água da tinta se une ao cloro, o qual é cinza. Amém? Glória a Deus. Tudo é limpo. Isso é o que o sangue de Jesus Cristo faz para o verdadeiro Filho de Deus, que confessa o pecado e se encontra justificado em sua misericórdia e bondade.
É isso. Vocês acham que lá na cruz morreu um cidadão do reino dos céus? Para os judeus? Para os próprios pais daquele ladrão? Vocês pensam que a sinagoga, Caifás, os sacerdotes, creem que aquele ladrão arrependido, assim chamado, está no paraíso? Saiu da cadeia e foi para o paraíso? Eles nunca crerão naquilo, eles nunca creram naquilo. Nem sua mulher, nem seus filhos, nem seus pais, nem o seu pastor. Ninguém ficou sabendo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E vocês acham que a sinagoga, a religião, a sociedade, depois tinham Maria Madalena, como os cristãos têm, salva e redimida, limpa, lavada, que o cloro limpou o seu caráter, a sua alma, o seu espírito? Não, ela continuou suja para eles. Para eles ela continuou suja, continuou perdida. Ah, aquela é a Maria, é a gente dele, é a gente dele. Você acha que nós vamos ser encarados pelo mundo? De que forma? O profeta diz: ele estará sempre te acusando. Ele vai sempre te acusar 24 horas por dia. Mas, por outro lado, Jesus te defende 24 horas por dia. Ora, pense nisso. Isso é o que o sangue de Jesus Cristo faz para o verdadeiro Filho de Deus, que confessa o pecado e se encontra justificado em sua misericórdia e bondade. É algo tão tremendo que Deus diz: nem o posso recordar jamais. É o tal negócio. Você às vezes sabe do pecado do irmão, do marido, da mulher, de um filho, de uma filha, de uma irmã, de um irmão, e sempre vai julgá-lo como tal, por aquilo que ele fez. Quando aquilo já foi, Deus nem recorda daquilo. Deus nem se recorda daquilo que foi lançado no fundo do mar do esquecimento. Voltou à sua fonte de origem. E nós, pela nossa memória, então olhamos a pessoa e estamos sempre lembrando daquilo. E se nós tivermos um desentendimento com ela, nós vamos lançar em rosto dela aquilo. Aí onde o profeta diz: você fica culpado daquilo. Você vê a pessoa aqui dentro, na comunhão, e diz: ah, mas essa irmã, esse irmão, outro dia estava assim, você sabe o que aconteceu com ele? Você não sabe. E se o cloro apagou tudo? Você não sabe qual é a experiência que ele teve? Eu acho que você deveria ficar alegre por vê-la aqui. Alegre por vê-lo aqui. É a única coisa que você devia fazer. E quando você vê-la ou vê-lo lá numa condição incômoda, imprópria, você lembrar daquilo que o irmão Branham disse: se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro por um caminho igual ou pior. Então é algo tão tremendo. Veja, isso é selo, isso é revelação, isso é trovão. É tão tremendo que Deus diz: nem posso recordar jamais. Agora você fica dando satisfação para a sociedade? Não, jamais.
Ele é absolutamente meu filho, diz o Senhor. Ela é minha filha. E como poria você contra uma filha de Deus, contra um filho de Deus? Ele diz: nós somos 7 irmãos e brigamos às vezes como cachorro e rolamos no chão, mas quando levantamos somos todos brana. Estamos sempre prontos para defender um ao outro em relação aos estranhos. Em verdade te digo que se disseres a este monte, lança-te ao mar, e não duvidares em teu coração, antes creres que receberás o que tens pedido, assim sucederá, e podes ter o que pedes. Tu és um filho redimido, amém. Eu sei que isso é a verdade. Essa é uma montanha que se põe diante das pessoas. E há uma sinceridade que toma conta da pessoa, que não passa de um espírito religioso. E ela não passa dali, por sinceridade, por não querer ser igual ao hipócrita. Aí o irmão Branham disse: irmão, se você não vai na igreja por causa do hipócrita, você fica menor do que o hipócrita. Isso quer dizer, o hipócrita faz uma coisa que você não faz. Ele vai à igreja. E se Deus está no seu coração, você não suporta ficar em casa. Agora o hipócrita vai para a igreja e você não vai. Você que não é hipócrita, você que é um irmão sincero, fica em casa. Porque o hipócrita está lá. Tudo isso é vitória. Tudo isso é porque o caráter do cristão não é o bom caráter da sociedade, não é isso. Isso aí é mau caráter. E vai ver quem que está falando que ele é mau caráter, vê o dele. Não é assim? Agora, nós vamos ainda para o parágrafo 17. Sempre não dá tempo, já passou lá o relógio, como diz o pastor Elias, não tem jeito, tem que parar. 17. É um estudo muito gostoso, precisava completar, não é? 17 e 18. No mesmo quarto selo. Agora, quando você nasce na família, então é um filho e uma parte de seu pai. Quando entrou o pecado, encontramos que o homem ali cruzou o abismo. E o sangue dos touros e bodes cobriu o pecado, porém não podia redimir, ou remir. Senão até que chegasse o cloro verdadeiro, que fechou a brecha e tomou a mancha do pecado, porque a única coisa que mancha o nosso caráter é o pecado. O nosso caráter diante de Deus. Aquilo que é pecado para Deus, não para a sociedade. Nós saímos fora da sociedade. Nós não estamos mais na sociedade. Deus não vai me matar por causa dessa sociedade suja. Ele não vai condenar um justo condenar você, porque você pôs tropeço na frente de uma ímpia dessa da sociedade. Não. Ele não podia matar Ló em favor dos sodomitas. Então, se a nossa santificação, a nossa perfeição é relativa, é por representação, então o nosso caráter também é relativo, é em relação a Deus, e uns para com os outros. Porque você não pode maltratar um irmão sem entristecer a Cristo. Então isso está plenamente relacionado. Veja.
era touros, bodes, cobria o pecado, porém não podia remir. Por isso ele tinha que ir lá constantemente, periodicamente, oferecer bodes, carneiros, não é? Senão até que chegasse o cloro verdadeiro, que fechou a brecha e tomou a mancha do pecado, e a tirou completamente, e a devolveu ao seu pervertedor original. Quem é esse pervertedor original? Satanás. Logo a Satanás, e ele agora espera seu tempo de ser aniquilado eternamente. Agora, isso ali mostra que nós cremos que Satanás será completamente acabado e absolutamente aniquilado. Aí então é quando a nossa natureza morrerá. A igreja vai ter que lutar com o pecado até o último segundo. Aquela natureza ranzina que nós recebemos do nosso pai, herdamos do nosso pai, aquele homem temperamental, bruto com a esposa, mal educado, violento, aquela mulher que não mede consequências quando a bolinha sacode dentro da cabeça. Mas daí a pouco ele está triste, ele está acabado, está arrasado. Daí a pouco ela está triste, acabada, arrasada. Gente, nós temos que respeitar essas pessoas como filhas de Deus. Não é assim não. Deus não salva uma pessoa por 10 anos só, não. Ele seria um fracassado, diz o irmão Branham. Não é assim, não. Jesus disse, ninguém arrebata das minhas mãos. Não há um filho de Deus que possa se portar de uma maneira descaridosa, indecente, e logo não se abater. E ele vem na igreja, fala, o pastor ficou sabendo disso, o pregador está sabendo da minha vida. É Deus que está sabendo, Deus que te ama. Isso é porque Deus te trata como filho, como filha. Você não é uma bastarda, você não é um bastardo. Você é filho, Hebreus capítulo 12. Agora, isso ali mostra o que nós realmente cremos. E por isso nós paramos aí, e por isso nós vencemos a Satanás. E Satanás sabe perfeitamente que quando ele te pôs nervoso, ele apenas teve você por algum tempo, por alguns minutos, mas ele sabe que não, você não é dele, que sua alma não é dele. Jesus acaba de dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta revelação, e deu as chaves para ele. Daí a pouco diz para trás de mim, Satanás. Que coisa difícil, né? E Paulo diz, miserável que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço. Você já pensou? O seu pastor dizendo assim, miserável que sou, mal que eu não quero fazer, eu faço. Qual é a impressão que você teria desse líder, desse apóstolo? Mas Paulo não poupou a tinta para isso. Ele escreveu e deixou escrito, não só falou. Isso está traduzido em todas as línguas e idiomas. E você vê um profeta, um homem que faz desentortar perna, levantar mortos, chegar assim, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. O que você entenderia disso? Isso é que é o caráter que agrada a Deus. Isso é que é a vitória.
Eu creio que quando o pecado é confessado sobre a base do sangue de Jesus Cristo, será desfeito de tal maneira. É como quando se lança uma gotinha de tinta negra numa tigela de cloro e a desintegra, tornando-a a seus químicos, a leva outra vez à sua condição original. Assim também funciona o sangue de Jesus Cristo. Isso então coloca o homem novamente do outro lado do abismo como filho de Deus, e o seu caráter é o caráter de Cristo. E ele chega a ser, pois até o poder criativo de Deus mora nele. Quando Deus manda que algo seja feito, assim será, e assim temos que chegar a ser. Vamos mais um pouquinho, vamos para o 27. Vamos para o 27. Então eu creio que o Cordeiro, é o quarto selo, parágrafo 27. Então eu creio que o Cordeiro se apresentou. Eles não o sabiam. João estava chorando porque não podia encontrar ninguém no céu nem na terra, porque todos estavam deste lado do abismo do pecado. Não havia nenhum homem que tinha caráter, nem sequer para olhar para aquele livro. Agora um anjo, desde logo seria digno. Um anjo, por que não? Um anjo, nunca pecou, né? Porém tinha que ser um redentor semelhante a um ser humano. Um ser humano. Porém não havia tal pessoa, porque todos os homens haviam nascido pelo sexo. Você sabe que a chuva é uma perversão. A chuva é uma consequência do pecado. Deus, para trazer o dilúvio sobre a terra, ele teve que tirar a terra do eixo. Por isso que existem as 4 estações. Mas quando ela voltar, não vai ter polo norte gelado, lugar quente, frio, outro frio, gelado, não. Tudo é ameno, tudo é aprazível, tudo é gostoso. Você não vai ter que carregar guarda-chuva, não vai ter enchente, perereca, mosca, mosquito, muriçoca, essa coiseira toda, não, sarna, piolho, nada disso. Isso tudo foi essa perversão que trouxe, as pragas que vieram sobre o Egito, por causa do pecado. Então, quando a terra voltar para o seu lugar certo, ela geme por isso. Não vai chover mais. A maior fonte de oxigênio que existe, eles descobriram, não são as árvores, porque ela filtra, na verdade, durante o dia o gás carbônico, mas de noite ela exala novamente aquilo tudo de novo. Então já constataram que a Amazônia deixou de ser o pulmão do mundo. São os mares. Os mares. E quando o mar não existir, de acordo com o Apocalipse? Então todo mundo vai morrer? Não, não vai existir, porque a terra vai voltar para o seu lugar. Toda essa circunstância que limitou, colocou limites para o homem, foram consequências apenas, alternativas. Então, sem chuva, não há alimento. Agora, vamos voltar a ler de novo. Então eu creio que o Cordeiro se apresentou, no 27, né? Eles não sabiam, João estava chorando porque não podia encontrar ninguém. E no céu, então, desde então podia ser um anjo. Não, mas tinha que ser um redentor semelhante a um ser humano. Porém, não havia tal pessoa, porque todos os homens haviam nascido pelo sexo. O sexo foi outra perversão. É onde eu tinha parado, não é? Outra perversão. Os filhos seriam trazidos pela palavra falada. Mas Deus permitiu a queda para manifestar seus atributos de Salvador, de curador e assim por diante. Mas de todos os modos, os filhos de Deus vêm pela palavra.
Não tem como. Nasceu, foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Às vezes sofre nesse mundo, é cirandado, cai para lá, cai para cá, bate de lá, bate de cá, quebra de lá, quebra de cá, quebra a cara, quebra a testa, quebra a nuca, quebra a perna, fura o olho. Mas você não tem para onde ir, só tem que ir para o lugar de onde você veio. Você veio dele. Você pode analisar assim, gente, por uma predestinação. Você tem um pai, tem uma mãe, tem um marido que trouxe você para a mensagem, para a palavra. Isso já foi a predestinação. Houve uma desculpa qualquer, um meio qualquer. Você podia ser japonesa, está lá no Japão essa hora, chinesa, e está lá, arigato, konnichiwa. E duros de coração. Mas você é goiana, do pé rachado. Né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, tá bem? E Deus sabe por quê. Deus sabe por que você pertence a esse povo humilde. É bom, eu estava falando hoje, na hora do enterro, pouquinha gente. Tive até pedir a Kombi lá, para levar até perto da sepultura. Eu falando com o irmão Elias, os irmãos, olha, mas é tão bom a gente pertencer ao povo humilde, né? É tão gostoso, tão bom, a gente fica tão à vontade, é tão bom. É bom, é bom. Aleluia. Se necessitava de um que houvesse nascido sem intervenção sexual. Deus é Deus. Veja só o mistério da piedade. Deus em carne. Deus fertilizou um óvulo. Um Deus que pode pegar o barro, fazer um homem, e tirar do homem essa mulher com todo esse sistema orgânico, feminino, de reprodução e tudo, o homem e tudo, não pode fertilizar um óvulo e trazer ao ventre de uma virgem? Foi o que ele fez, sem nenhuma sensação. Se necessitava de um que houvesse nascido sem intervenção sexual, é o único que tem o caráter perfeito diante de Deus. Porque, para começar, minha mãe me concebeu em pecado. Você viu aquilo? Davi falar isso naquela época, em pecado me concebeu minha mãe, ele estava dizendo, é bastardo esse aí. Ele e 14 filhos dele, gerações dele, não podem entrar na congregação. Porque ele falou que a mãe dele concebeu ele em pecado e iniquidade. Ele próprio escreveu isso. Veja, ninguém que está pensando que o pecado tem advogado aqui não, né? Quem tem advogado aqui é o pecador, não o pecado. Não é verdade? É. Então Deus mesmo, né? Deus mesmo, no ser, gráfico aqui, no ser, estou dando conta de ler, não. Que nasceu da Virgem. E Deus foi Emanuel, e seu sangue foi o sangue digno. E quando cruzou o abismo, e pagou o preço, e fechou a brecha para nós, então se assentou como nosso mediador, e ali tem estado. Se ele é mediador, olha, é porque nós somos falhos. Quem precisa de mediador? E o único mediador é Jesus. Todos que já partiram, nenhum deles é mediador. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem ninguém. O próprio Pedro diz, só há um nome dado no céu pelo qual devemos ser salvos. Paulo diz, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, sacerdote, o sumo sacerdote da nossa confissão.
Em suma, aquele rapaz disse para ela: eu encontrei em você o que eu não encontrei nelas. E logo a levou para Chicago. E ele vai encontrar em você o que ele não encontra nelas. O que é? A semente da eleição. E você vai, não é para Chicago não, vai para as bodas do Cordeiro. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. As situações aqui nesta vida às vezes querem nos desanimar. Um forte cansaço desce em seus ombros, parece até que não vou suportar. E quando as forças estão se acabando, olho para o alto e não vejo solução. Jesus me socorre em meio à amargura, renova as forças em minha mão segura, dizendo: meu filho, você vai vencer. Você vai vencer, por onde passares estarei contigo. Sou o teu Deus, teu fiel amigo, contigo o vale vou atravessar. Prossiga lutando que eu vou na frente para te guiar. E se tropeçares vou te levantar, e no fim da jornada a vitória terá. Se na longa estrada te sentes sozinho e os espinhos te ferem os pés, o inimigo se mostra gigante, parece até ser maior que tua fé. Mas nessa batalha não luta sozinho, existe um amigo que quer te valer. Ele prometeu não te deixar sozinho. Chame por ele, ele está bem pertinho. Te ajuda e te diz que você vai vencer. Você vai vencer, por onde passares estarei contigo. Sou o teu Deus, teu fiel amigo, contigo o vale vou atravessar. Prossiga lutando que eu vou na
vou te levantar, e no fim da jornada a vitória terá. Você vai vencer, por onde passares estarei contigo. Sou o teu Deus, teu fiel amigo, contigo o vale vou atravessar. Prossiga lutando que eu vou na frente para te guiar, e se tropeçares vou te levantar, e no fim da jornada a vitória terá. Prossiga